fase do modernismo ou pós-modernismo, como alguns também chamam, é o que a gente vai aprender hoje enquanto o Mandela solta a vinheta e você deixa o seu like. Vamos lá! Olá meninos e meninas, jovens do meu Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Geraldo Filho e hoje nós começaremos a trabalhar um conteúdo que cai muito em vestibulares e provas do Enem, gente. Porque vejam só, estamos falando da terceira fase do modernismo a partir de 1945 e tem três grandes nomes. São eles Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. Então pessoal, qual é a grande diferença da terceira fase do modernismo para as outras duas fases anteriores, primeira e segunda? Se você é novato aqui no canal, não deixe de se inscrever aqui, ativar o sininho, deixar o seu like. E se você ainda não viu as outras videoaulas, estão aqui nesse card para que vocês possam ver todo esse conteúdo de literatura para que vocês possam mandar muito bem na prova do Enem ou dos seus vestibulares ou da sua escola. Então aproveite e já joga esse link no grupo e indique para vários colegas para que a gente possa crescer cada vez mais. Bom, mas como eu comecei a falar, a terceira fase do modernismo, pessoal, ela se diferencia sobretudo da segunda fase pelo tratamento diferenciado que os autores darão à linguagem. Então, como aqui nós no canal somos cavalheiros, nós começaremos com as damas. E que dama, né, gente? Estamos falando de Clarice Lispector. A Clarice Lispector, que é dona de 58.432.728 frases falsas na internet. As pessoas acham que Clarice Lispector ela é autora de todas essas frases água com açúcar, motivacionais, autoajudas que estão espalhadas por aí, mas não, gente. Clarice Lispector é uma autora extremamente difícil, mas extremamente deliciosa de se aprender. Porque vejam, Clarice Lispector, gente, ela é dona de uma literatura subjetiva feminina, não feminista, uma literatura subjetiva feminina e que explora muito a subjetividade. Ela teve uma forte influência de uma escritora inglesa chamada Virginia Woolf, e Clarice, que deu principalmente marca em seus contos e em alguns romances, ela usa os personagens que fazem do discurso da alteridade. O que é o discurso da alteridade? É o discurso do outro, é o prefixo e aí, alter, né? Como vocês usam o alter ego, é o outro eu. Ela trabalha com o discurso da alteridade, então ela dá voz a crianças, a mulheres, a idosos e a animais. A Clarice Lispector, ela não trabalha com aquele personagem clássico da literatura, que é o homem branco, adulto, heterossexual. Esse não é o foco da literatura da Clarice Lispector. E como a Clarice foca então nesses personagens, digamos que estão à margem da literatura, ela ganha muito destaque e ela tem outras duas grandes características que são a epifania e a catarse. Vejam, gente, a epifania é a marca principal, né? Ou seja, é o acontecimento principal da personagem dentro daquela narrativa, enquanto que a catarse é a explosão, é o desabafo. E aí eu gostaria de indicar alguns contos para vocês de Clarice Lispector que sem dúvida alguma são fantásticos. E os contos que eu gostaria de indicar para vocês são sobretudo Felicidade Clandestina, que é o primeiro conto que está também no livro homônimo, tá? Clarice Lispector, Felicidade Clandestina. Tem também 100 Anos de Perdão, tem Tentação e várias outras produções, e a sua grande obra-prima, que é A Hora da Estrela, na qual nós temos a primeira heroína, ainda que nós tenhamos na figura de Capitu, de Machado de Assis, do Dom Casmurro, uma figura muito forte. A obra não é centrada em Capitu como personagem principal, e sim no Bentinho, que é o narrador. Porém, em A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, a personagem principal é a Macabeia. A Macabeia é uma heroína ali que acaba tendo uma vida um pouco complicada, sem muitos spoilers, mas vocês vão perceber que é ali a primeira personagem da literatura brasileira a ter um livro para si. Então nós precisamos ter uma autora para construir uma narrativa no qual a mulher fosse a principal personagem, beleza? E dando continuidade, dentro ainda da prosa, nós temos Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, apesar de ambientar suas narrativas no norte de Minas e sul da Bahia,
ter uma prosa regionalista, ele não se encaixa dentro dos romances de 30, primeiro que ele escreve a partir de 1946, então já não é na década de 30, mas principalmente porque os temas de Guimarães Rosa, embora sejam ambientados no norte e sul da Bahia ali, os seus temas são universais, não são tão focados dentro dessa questão da fome, da morte, da seca, do êxodo rural, da religião. Essas temáticas aparecem também em Guimarães Rosa, principalmente em Sagarana e Grande Sertão Veredas, mas ele tem outras características. Uma outra questão muito forte dentro de Guimarães Rosa aqui são os neologismos, ou seja, o que são esses neologismos? São as criações de palavras e a questão também dos aforismos. Os aforismos são máximas populares que ele coloca na fala de seus personagens e são experiências muito vividas dele, que morou muito tempo. Ele era médico, nascido no interior de Minas, numa cidade chamada Cordisburgo, e ele coloca essas experiências, os causos que ele ouviu no interior ali de Minas enquanto ele era médico. Ele depois acaba passando num concurso para ser diplomata do Brasil, né? Ele vai morar na Alemanha no período da Segunda Guerra Mundial. Ele era muito supersticioso, então essa questão também do místico e do mítico começa a fazer parte da sua produção, né? E isso faz muito parte de cidades menores, essa questão das superstições, dos causos, como eu falei. As duas principais obras do Guimarães Rosa são Sagarana, que é um livro, que é uma novela, que reúne então vários textos, são 9 textos em que ele apresenta várias características de contos aí, né? Mas não é o gênero conto, é o gênero novela, que é um pouco maior, e ele apresenta várias características aí, e também, sem dúvida alguma, Grande Sertão Veredas. Vejam que Grande Sertão Veredas já é uma obra muito interessante, que ela começa com Grande Sertão, Veredas. E aí vocês vão perceber que nesse caso nós temos uma invenção. Ele coloca muitos aforismos. Aforismos são máximas populares colocadas então na boca dos personagens, e além também dos neologismos. Essas são as principais características do nosso querido Guimarães Rosa. E o único poeta dessa fase de destaque, sem dúvida alguma, é o João Cabral de Melo Neto. Porque todos os demais poetas, pessoal, optaram por voltar ao modelo clássico de poesia, a preferência pelo soneto, a predominância pelo soneto, e o João Cabral de Melo Neto não. O João Cabral de Melo Neto, ele começa a se aproximar, inclusive, do concretismo de abolir o verso tradicional, usar o verso livre, o verso branco. O que é o verso branco? É o verso sem rima. E ele também vai ter uma temática social muito grande. Ele vai aproveitar essa questão do Rio, ele que é do Nordeste, ele é do Recife, então a paisagem do Recife vai aparecer muito, sobretudo o Rio Capibaribe. Ele vai falar dos homens que são pescadores de caranguejo, ele vai chamá-los de homens anfíbios, mas essa temática, essa preocupação com o social, juntamente com a questão da forma, o João Cabral de Melo Neto ele vai explorar muito essa questão da forma, ele vai explorar sobretudo a questão da metalinguagem. Metalinguagem, que é uma figura de linguagem, que eu também já trabalhei aqui no canal, tem esse card aqui que vocês podem acompanhar, e ele também se considera o engenheiro das palavras. Ele usa muito a questão da experiência, ele experimenta muito, sobretudo, por exemplo, num poema dele chamado O Cão Sem Plumas, que nesse poema não faz sentido nenhum. Vocês que são belos estudantes de biologia sabem que qualquer mamífero tem pelo e não plumas, mas plumas são sinônimos de luxo, e o cão também pode ser uma alusão, uma referenciação a homem. Na verdade, então, quando ele escreve O Cão Sem Plumas, ele está querendo dizer que é um homem sem luxo. É isso que ele quer dizer. Para que vocês consigam perceber que poesia, gente, ela é codificada. É dessa maneira que a gente trabalha. Tudo bem? E a obra de maior relevância de João Cabral de Melo Neto é, sem dúvida alguma, Morte e Vida Severina. E percebam, gente, que aqui já há uma inversão, em que morte aparece primeiro que vida, e a gente sabe que primeiro existe a vida, depois a morte. E Severina. Severina, aqui nós estamos usando como um adjetivo, como se fosse severo. Severina é também um substantivo. Mas aqui Severina está caracterizando tanto morte quanto vida, que são vidas difíceis, são vidas árduas, são vidas severas
principalmente para aqueles trabalhadores que têm uma vida muito mais dura no Nordeste, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, mande para os seus colegas. Um grande abraço a todos vocês e até mais. Valeu, fui!